a ceia pascal. Jesus nos pede para viver a Eucaristia. É esse o grande significado de memória. Esse é o grande significado de celebrar a Eucaristia. Não é repetir um gesto como fizeram os judeus, mas é tornar concreto, real, cotidiano aquele gesto de Jesus. É atualizar com frequência, no dia a dia, todas as vezes que celebramos a Eucaristia, o que Jesus fez. E o que nosso Senhor fez? Amou-nos até o fim. Esse é o grande significado e sentido de celebrar a Eucaristia. Escutamos na primeira leitura este relato da Páscoa, da passagem, de como os judeus deveriam preparar e viver a Páscoa. Naturalmente, a palavra Páscoa, do hebraico Peshá, não significa a passagem pelo Mar Vermelho. Não, esse não é o significado de Páscoa. O significado original de Páscoa é o pulo do anjo. É interessante, o pulo do anjo, a passagem adiante, passar. Qual é então o grande significado? O povo encontrava-se cativo há mais de 400 anos. Olhemos a história do povo brasileiro. Nós temos 500 e poucos anos. A história de Israel, ela de escravidão, é basicamente a história nossa, enquanto povo, enquanto civilização. E olha que coisa interessante para a nossa compreensão, Eis aqui o grande sentido e significado. Era preciso se preparar bem, se alimentar e utilizar o sangue do cordeiro para marcar as portas para que o anjo pudesse pular. O pulo do anjo era esse, era o significado da Páscoa, ou seja, para você morto, exterminado. Em meio às pragas, a todas as pragas, essa marca a última de todas as pragas. Deus insistiu com o faraó para que ele pudesse amolecer o coração, para que ele libertasse o povo, mas o faraó permanecia com o coração endurecido. Então, a última de todas é o extermínio dos primogênitos, de todos, desde os animais até os filhos. E eis que a recomendação é marcar as portas, para que o anjo possa pular, não matar aqueles que se encontrassem naquelas casas. E olha, este é o sentido então dos judeus, de como eles devem celebrar a Páscoa, com o cordeiro, com o sangue, com ervas amargas, para lembrar a escravidão. Porém, todos os anos essa festa leva em média 7 dias. O primeiro e o último dia deve ser marcado por um ato profundo de abandono de todo o serviço e de todo o esforço. Deve ser celebrado. E eis, então, o grande significado da Páscoa dos judeus. Lembrar, simplesmente e tão somente, de quando eram escravos, e Deus enviou então o anjo para libertar, para pular, para salvar aqueles que estavam presos. E eis aqui então o primeiro e o grande significado então de Páscoa dos judeus. Naturalmente, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo não era para lembrar da escravidão. Nosso Senhor institui a Eucaristia com outro objetivo. O relato da carta de São Paulo aos Coríntios, o mais antigo, é esse que nós escutamos. O relato mais antigo da instituição da Eucaristia encontra-se na carta de São Paulo aos Coríntios. E é uma coisa até interessante, que hoje a gente tem aquela ideia de eu não vou comungar não, porque eu vou celebrar a Eucaristia de modo indigno. E São Paulo nos mostra o que é a indignidade para receber e celebrar a Eucaristia. E se a gente voltar lá no livro da carta de São Paulo aos Coríntios, desse capítulo 11, nós vamos então
percebeu o que estava acontecendo. Na hora da Eucaristia, e hoje principalmente é pedido que haja então a apresentação dos dons. Hoje nós temos aquilo que os coroinhas fazem, de pegar a hóstia, o vinho, trazer para o altar, é esse gesto. Mas antigamente não era assim, não tinha coroinhas na igreja. E como é que isso se dava? Se dava de modo muito concreto, cada um trazia o seu próprio pão, trazia aquilo que era obra de seu esforço, do seu trabalho, e colocava então diante do altar. Celebrava-se com aquilo que cada um trazia para ofertar e naturalmente ser dividido. Mas estava acontecendo então um movimento novo de esperteza dentro da comunidade. Havia um combinado dos mais ricos chegarem antes, trazerem as melhores coisas, e aí quando os mais pobres chegavam com aquilo que produziam, os mais ricos já tinham celebrado a Eucaristia, e então dividiam tudo aquilo que traziam entre si, as melhores coisas, e aí os mais pobres ficavam com o pior, ou com as migalhas. E então São Paulo vai dizer: este modo de celebrar a Eucaristia que vocês estão fazendo, esta Eucaristia não serve para a salvação, esta serve para a perdição de vocês. E então aí, aqui nós vamos perceber então o outro grande sentido e significado de celebrar a Eucaristia. A comunidade então precisa romper naturalmente com as inclinações pessoais para poder celebrar dignamente, ou seja, para que Deus possa aceitar aquele sacrifício. Bom, deve nos fazer pensar: e eu que celebro a Eucaristia, o que eu oferto a Deus é bom ou ruim? Os dons que eu trago no meu coração para celebrar a Eucaristia são dons que agradam realmente a Deus? Eis aí talvez um bonito convite. Hoje nós não mais ofertamos os alimentos como antigamente, mas nós ofertamos a Deus os nossos dons, a nossa vida, e devemos nos questionar: ela é agradável ao Senhor? Talvez aí a bonita oportunidade de refletir sobre a Eucaristia. E para finalizar, nós vamos então nos debruçar diante de um texto belíssimo do Evangelho de São João, que é justamente o relato de Nosso Senhor, da instituição da Eucaristia. E olha, nós precisamos nos ater aqui aos detalhes. São João escreve de modo cifrado. Costumamos dizer que é uma linguagem ou uma leitura ou uma escrita hermética. Helena, que é da área das letras, sabe? Então, é uma linguagem, é uma escrita hermética, cifrada para um determinado grupo. E o grupo precisa de iniciação, ou seja, precisa conhecer esses elementos para poder entender a mensagem. E é isso que nos é pedido. O grande sentido de celebrar a Eucaristia para a nossa vida é este esforço nosso, pessoal, para refletir se nós estamos amando aqueles que Deus nos confiou. Ou seja, se nós estamos nos esforçando na prática do bem. Nosso Senhor diz, sabendo que a sua hora havia chegado, Nosso Senhor então disse, instituiu a Eucaristia: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É difícil, né, meu povo? A gente ama alguém uma vez, quando tudo está bem, mas quando começa a pirraçar e lá para frente, a gente começa a colocar, então, algumas condições, se não mudar, eu não amo.
Se não melhorar, eu não vou amar. É difícil. Mas nosso Senhor então coloca diante da comunidade uma outra, na verdade, o São João coloca diante de nós um outro cenário dentro da própria celebração eucarística. Judas, tendo amado, e aí parece que ele propôs para mostrar amor a todos, mesmo Judas, com toda a sua fragilidade. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, o propósito de entregar nosso Senhor por algumas moedinhas de prata. Nós estamos percebendo que São João está mostrando qual é o grande sentido e significado de celebrar a Eucaristia. Jesus, então, há alguns capítulos atrás, tinha lidado com um problema na comunidade. Que problema foi esse? O problema do poder. Quem era o maior entre os discípulos de nosso Senhor? Foi uma discussão há alguns capítulos atrás. E aí nós vamos perceber então que Judas, infelizmente, caiu na grande armadilha, por causa talvez do desejo do poder, vendeu nosso Senhor. E aí então Jesus vai mostrar o que não pode acontecer. Não pode se vender por algumas moedas, nem por dinheiro nenhum. Bom, nós lidamos com essa realidade. Antigamente nós temos pessoas tão aguerridas em nossas comunidades, que bradavam, que enfrentavam, que levantavam a bandeira, que lutavam, que defendiam os pobres, que criticavam o poder que oprimia. Aí o poder se tornou esperto, deu algumas velhinhas, calou. E calou bonito. Assim é, assim funciona. Isso não é novo. E então, nosso Senhor mostra como deve se dar, então, a celebração daquela Eucaristia que foi instituída. Ele, então, toma uma toalha, amarra na cintura, postura e papel de um escravo, impactando e escandalizando os mestres, ou melhor, os discípulos, que tinham nele a referência. E nosso Senhor não faz isso por acaso. E então, ele deveria ter os pés lavados, faz o inverso, lava, escandalizando os discípulos, e eles sem entender nada, mas era justamente para mostrar o risco do poder, o risco de ser o maior. Porque quando entra na mente, não é possível amar até o fim. Quando há relações de interesses, é difícil amar até o fim. E olha a postura bonita, coloca-se aos pés. E então, toma uma bacia. Nós vamos ver aqui São João nos colocando também diante de um outro cenário. Amanhã nós vamos escutar uma cena bonita na narração da paixão. Pilatos, que pega também uma bacia, duas bacias. Nosso Senhor então compreende o grande sentido de celebrar a Eucaristia. Ela precisa ser para o serviço, para o amor. E aí não faz uma troca de papéis, mas é na vida. A bacia que nosso Senhor toma nas mãos é para servir. É para servir. Amanhã, aqui Pilatos terá nas mãos, não é para servir, mas sim para lavar as mãos, para abdicar todas as suas responsabilidades. E aí então cabe aqui uma outra pergunta. E nós que celebramos a Eucaristia todos os domingos, qual bacia nós temos em nossas mãos? A de nosso Senhor, que serve e se esforça para amar até o fim, ou a de Pilatos, que quando a coisa aperta, diz: eu não tenho responsabilidade, não é comigo, vai procurar quem são os responsáveis?
Nós estamos celebrando realmente a Eucaristia como nosso Senhor pediu? Tudo isso que nós organizamos de modo belo e necessário em nossas celebrações tem nos ajudado a melhor servir? Ou tem tornado os nossos corações ainda mais duros? Eu tenho me tornado uma pessoa melhor? A Páscoa, a Quaresma me ajudou a fazer isso? A Quaresma me ajudou a dar esse passo? Ou eu celebro ainda a mesma Eucaristia, com as mesmas posturas, com as mesmas inclinações, com os mesmos vícios, com a mesma mentalidade? Alguma coisa mudou em mim? Alguma coisa mudou em meu modo de ser? Qual é a bacia que eu tenho nas mãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.